No Senhor e Salvador Jesus, saudamos a todos e convidamos para a nossa reflexão semanal, seguindo agora, então, novamente os estudos a partir do Pai Nosso, petição por petição. Retomamos a segunda petição, venha o teu reino, num segundo estudo, uma vez que o assunto é bastante amplo, então por isso dividimos em duas partes. No estudo anterior, refletimos sobre venha o teu reino com ênfase nas palavras de Lutero, conforme o Catecismo Menor, e agora então dois textos bíblicos em especial para a nossa reflexão. Seja bem-vindo e que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe neste momento e em toda a nossa vida. Venha o teu reino é a segunda petição e o tema para hoje, o reino cresce por si. Na segunda frase ou na segunda petição, como nós aprendemos do Pai Nosso, Jesus nos ensina a dizer ou pedir, venha o teu reino. Estudamos no estudo anterior sobre esta petição, mas, como já disse, o estudo é amplo. Trago então esta reflexão de hoje sobre o assunto da segunda petição, venha o teu reino, com destaque para o tema o reino cresce por si. E iniciamos com a leitura de Marcos capítulo 4, versículos 26 a 29, onde lemos, disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois, dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Caros amigos e irmãos, no Evangelho de Lucas, do capítulo 12 até o capítulo 18, são 12 parábolas nas quais Jesus explica como é o reino de Deus. Em cada uma delas, ele destaca um detalhe diferente, uma particularidade do reino de Deus. E ainda há outras parábolas que estão registradas em Marcos e em Mateus, também sobre o assunto do Pai Nosso. Na vida, existem muitas coisas difíceis de explicar e a razão humana tem dificuldade mesmo de entender algumas coisas. E isso acontece também quando falamos sobre o ensino de Jesus, o reino de Deus. Quando falamos sobre o reino de Deus e a sua presença no mundo, tentamos explicar, mas muitos dos conceitos, ou seja, palavras usadas, não fazem parte do nosso dia a dia. E aí dificulta mais ainda a nossa compreensão. Jesus então fala do reino de Deus e ele parte da realidade que as pessoas da época conheciam. Ele conta parábolas, histórias com uma comparação prática. O reino de Deus é como. E aí ele continua a parábola. E a figura que Jesus usa, ou mais usa para esta comparação, é a semente. Quem semeia com métodos naturais, ele sabe que, além de preparar e cuidar da terra e lançar a semente, nada mais se pode fazer. Isso porque a semente, depois que está na terra, ela recebe vida. E ali ela germina, cresce, dá flor e fruto, mas sem a ação humana. A ação ou o trabalho do homem mencionado na parábola é lançar a semente e colher os seus frutos. O restante é a ação da semente e da terra. Repito, sem a ação humana. Pois é, enquanto a terra e a semente trabalham, o homem, segundo Jesus, ele descansa e dorme. Ele observa a ação da semente, mas não interfere no processo. Ele não pode interferir. O homem não tem capacidade
para interferir no processo de germinar, crescer e frutificar da semente. Essa é uma linda e profunda parábola de Jesus. Ela nos ensina que o reino de Deus, ele vem por si mesmo. Essa frase é de Lutero. O reino de Deus vem por si mesmo. E isso sem que possamos nem precisamos interferir na sua dinâmica, pois essa dinâmica é própria da semente da terra. E no reino de Deus, a ação e a dinâmica é de Deus, não do ser humano. Por isso, o que podemos e devemos fazer é pedir a Deus: venha o teu reino, ou que ele nos permita participar desse reino e que ele venha também a nós, que atue entre nós e junto a nós, de sorte que também sejamos parte daqueles entre os quais o nome de Deus é santificado e o seu reino está em vigor. Participar do reino de Deus é deixar que a sua justiça nos governe. Nós podemos lançar sementes e cuidar da terra, mas não depende de nós ou por nós definir os frutos nem a colheita. Jesus, ele nos liberta de nosso estresse e da preocupação desnecessária ou ansiedade, bem como de nossa prepotência de pensar ou de achar que a construção do reino de Deus depende de nós. Construir igrejas, encher igrejas, depende-se de nós. Não. E o que Jesus nos ensina é termos, após a semeadura, tranquilidade para descansar e confiança para esperar o dia da colheita. Tranquilidade e confiança. Deus semeia muito. Olha só, em nossa vida pessoal, bem como em nossa congregação, percebemos que às vezes não compreendemos a palavra de Deus e por isso ela não frutifica entre nós e no meio de nós. E aí Jesus nos convida a perceber o que está se passando conosco, o que está errado, qual é o problema, onde está o problema. A parábola do semeador, Mateus 13, versículos 1 a 9, e a explicação que Jesus dá a esta parábola do semeador, nos versículos 10 a 23, que Jesus faz para os seus discípulos e, portanto, para nós, esta explicação nos ajuda. Afinal, Jesus quer que conheçamos os mistérios do reino de Deus. E ele então ensina estas 5 verdades. Vamos lá. Primeira verdade: Deus não economiza semente. Deus semeia muito e em todos os lugares. A semente é boa. A terra, bem, esta nem sempre. Existe a terra da beira do caminho, a terra solo rochoso, a terra cheia de espinhos e também a terra boa. Segunda verdade: existem agentes que sufocam ou fatores que prejudicam e impedem o processo de desenvolvimento da semente. São eles as aves que arrancam, o sol que queima, os espinhos que sufocam. Terceira verdade: ao explicar a parábola, Jesus mostra que, às vezes, o poder do mal arranca e aniquila a boa semente de dentro de nós, da nossa vida. Outras vezes, angústias e dificuldades nossas tornam-se mais fortes do que a boa semente recebida com alegria e entusiasmo. E outras vezes, as preocupações e o fascínio pelas riquezas materiais sufocam a boa semente e por isso ela não frutifica em nós e através de nós. Quarta verdade que Jesus ensina: a semente frutifica na terra boa, mas
A colheita não é a mesma para cada semente. Há sementes que dão mais frutos e outras que dão menos frutos. Natural. O importante é que elas deem frutos. Assim é com o reino de Deus. Assim é com a fé em Jesus. Algumas pessoas conseguem reunir mais pessoas que creem em Jesus em volta delas e outras menos. Mas todos nós testemunhamos de Jesus de alguma forma. Pois bem, por isso pedimos a Deus que seu reino venha para que quem ainda não está nele e também venha para nós que já o recebemos e que esse reino então seja dado também a nós todos na eternidade. E quinta verdade, a parábola ensina que é necessário resistir ao mal, persistir na palavra de Deus em meio às dificuldades e confiar apenas na graça e na misericórdia de Deus, não em nossas capacidades ou alguma virtude que nós pensemos ou pensamos ter. São características para a terra boa. Sim, confiar na capacidade, no poder de Deus. Também são características do bom coração, onde a palavra de Deus é ouvida, compreendida e vivida. Prezados, o reino de Deus é um reino de misericórdia e socorro. Ele não é deste mundo, como Jesus disse, mas o reino de Deus é espiritual, é em outra esfera, mas está em nós, porque nós nascemos da água e do Espírito, somos, portanto, espirituais. Sendo herdeiros deste reino e beneficiados por tudo aquilo que nele existe, cabe-nos tornar este reino conhecidos, bem como os sinais de sua existência, que é a presença do próprio Deus. E isso acontece quando os nossos gestos para com as outras pessoas são coerentes com tudo aquilo que recebemos no reino de Deus, isto é, na fé em Jesus. E assim, a misericórdia e o socorro de Deus mediante Jesus alcançarão outras pessoas, pois esta é a vontade do Senhor do reino, isto é, Jesus. Vamos então ser bons semeadores, através de palavras e de gestos, pois o reino de Deus já está em nós. Amém. Que bom estar com você nesta semana em mais esta nossa reflexão e convidamos você para estarmos juntos na próxima semana. Que Deus abençoe você e até lá. Fiquem todos com Jesus.